Oi, seus meninos e meninas, tudo bem? Professora Rita de Cássia aqui com vocês para a gente fazer uma pequena revisãozinha, bebê, desde o sexto ano de algumas classes de palavras que a gente já não lembrava mais. Gente, eu gostaria de dar as boas-vindas a vocês, que esse ano seja bem produtivo para nós e que a gente possa aprender bastante juntos, eu e você, você e eu, ok? Pessoal, vamos falar sobre as classes de palavras, tá? Dentro das classes de palavras nós temos 10 tipos. Então, assim, é um conteúdo um pouco extenso, mas que, se vocês prestarem atenção no básico, assim, no geralzão, vai servir para você toda hora, bebê. Então vamos lá, simbora que é jogo de campeonato. Vamos começar pelo substantivo. O que é o substantivo, professor? Eu não lembro o que é substantivo. Gente, substantivo é uma classe de palavras que vai nomear seres, objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, e dentre outras várias coisas que o substantivo pode fazer, ok? Mas o mais importante que você precisa saber é que o substantivo nomeia coisas, seres e objetos, ok? Por exemplo, se eu disser para você caneta, caneta é um substantivo. Por quê? Porque eu falei no geral de caneta, entendeu? Deixa eu pegar mais umas aqui, ó. Ai, gente, não acho. Tinha que achar. Achei. Ó, caneta. Eu tenho aqui duas canetas, né? O substantivo, né? Caneta. Eu não nomeei ele como um nome próprio, tá? É um nome simples, é um substantivo, tá? Eu tenho várias outras canetas. Quando eu digo cidade, eu tenho várias cidades. É diferente de eu dizer Anápolis. Quando eu digo Anápolis, é um substantivo que é um nome próprio, ok? Então, beleza. Esses substantivos, eles podem ser flexionados em masculino, feminino, em número singular e plural e em grau aumentativo e diminutivo. Quais são os tipos de substantivos que nós temos? Nós temos 9 tipos de substantivos: comum, próprio, simples, composto, concreto, abstrato, primitivo, derivado e coletivo. Nós temos esses 9 tipos de substantivos, beleza? Tudo dentro da classe substantivo, ok? Então vamos lá. Substantivo comum. Substantivo comum são as palavras que vão designar seres da mesma espécie ou da mesma forma genérica, que eu falei da caneta. Quando eu digo pessoa, tem várias pessoas. Eu não designei qual pessoa. Quando eu digo país, eu não disse qual país. É país, tem vários países, ok? Quando eu nomeio, ok? Por exemplo, o substantivo próprio. Quando eu nomeio, é quando eu dou nome. Ó, caneta Bic, caneta Faber-Castell. Eu nomeei, é um nome próprio, né? Pessoa, Rita de Cássia. Eu dei um nome, é próprio dessa pessoa. Então, essa particularidade do ser chama-se substantivo próprio, beleza? Substantivos simples. Quando eu digo substantivos simples, eles são formados por apenas uma palavra. Por exemplo, carro, casa, né, camiseta, ok? Então, é um substantivo simples. Substantivo composto é quando é formado por duas ou mais palavras. Por exemplo, guarda-chuva, guarda-roupa, beija-flor, né? Girassol. Opa, professora, girassol são duas palavras? São sim. Gira e sol. Mesmo que elas se uniram, porém, são duas palavras. Beleza? Substantivo concreto. O que é o substantivo concreto? Gente, presta atenção nisso aqui. Substantivo concreto vai designar palavras reais, tá? Coisas concretas, sejam elas pessoas, objetos, animais ou lugares. Por exemplo, menina, carro, homem, ok? Beleza? E o abstrato, professora? O abstrato são aqueles relacionados a sentimentos, a estados ou qualidades e ações. Por exemplo, beleza. Tem como eu pegar na beleza? Não. Alegria. Tem como? É algo. Quando a gente aprendeu lá atrás,
A gente falava que se eu podia tocar, né? Você não viu eu falando, tem como eu pegar na alegria? Porque a gente sempre remete àquilo que a gente aprendeu no passado. Porém, eu quero que vocês lembrem como um sentimento. Ó, a alegria não é um sentimento, não é? Então, isso é abstrato, beleza? A bondade não é uma ação de uma pessoa? Tem como eu dizer que a bondade é algo concreto? Não tem, porque é uma ação, beleza? Bora lá! Substantivo primitivo. Primitivo é aquela primeira palavra, é a palavra prima, que vai derivar outras palavras. Olha só, a que a gente mais gosta, né? Casa, pedra, né? Por quê? Porque essa palavra, ela vai derivar outras, que é a nossa próxima, que é o substantivo derivado, que aí eu vou ter casinha, casarão, né? Pedreiro, pedraria, beleza? Essas palavras formadas a partir da primitiva são as derivadas. Ó, professor, eu tô lembrando. E coletivo? Coletivo não é ônibus, não, bebê, não é ônibus, não. Substantivo coletivo que a professora tá falando é quando a gente fala de um conjunto de seres, ok? Quando a gente está se referindo a um conjunto de seres. Por exemplo, colmeia. A colmeia quer dizer o quê? Um conjunto de abelhas. Um conjunto de abelhas, beleza? Álbum. Há um conjunto de fotos, ok? Beleza? Beleza? Então, vamos lá. Próximo item que nós vamos estudar dentro da nossa classe gramatical é o artigo. Artigo. Professora, eu lembro que artigo é o azinho. Não somente, amor. Não somente, tá? Artigo é aquela palavrinha que vem antes de um substantivo, né? Esse artigo vai indicar se essa palavrinha, se esse substantivo está sendo empregado de maneira definida ou indefinida. E mais, o artigo também vai indicar ao mesmo tempo gênero e número do substantivo. Então, o artigo está diretamente ligado ao substantivo, porque o artigo, olha só, o artigo vem antes do substantivo. E o artigo vai demonstrar se o substantivo é masculino, feminino, se é definido, se é indefinido, se é singular, se é plural, beleza? Prossiga, professora. A classificação do artigo. O artigo definido, ele vai determinar de maneira precisa. Por exemplo, o aluno. Não é qualquer aluno, não, é o aluno. A professora. Não é qualquer professora, não, bebê. É a professora, certo? Então, quando eu digo assim, ó, eu comprei o carro. Cara, eu comprei aquele carrão, é o carro mesmo. Então, eu defini o carro que eu comprei, certo? Eu defini o aluno, eu defini a professora, entendeu? Quando você define, né, apenas com um artigo. E tem também um artigo indefinido. Professora do céu, e aí? Quando é indefinido, é de maneira vaga. Por exemplo, uma professora, um aluno. Ai, quem foi que tacou a borracha no colega? Um aluno, professora. Tem como eu definir quem foi? Não tem, tá? Quando eu digo assim, eu comprei um carro. Eu defini que carro é esse? Claro que não. Fica indefinido, beleza? E ele também pode ser singular e plural. Uma, uns, umas, ok? Umas alunas por aí que estavam aí tirando uma selfie. Beleza? Ah, uns carros aí, professora. Passou uns carros aí. Eu defini qual foi? Não defini. Isso é indefinido, beleza? Quanto aos artigos, ficou bem claro? Eu espero que sim, hein? Qualquer dúvida, manda lá a perguntinha pra professora, a professora responde pra você, beleza? Enquanto isso, bora lá. Adjetivos. Adjetivo. Bebê, o adjetivo, ele vai expressar uma qualidade ou uma característica, né, do ser,
né? E ele vai se encaixar diretamente ao lado do substantivo. Como assim, professora? O adjetivo não acompanha verbo. O adjetivo acompanha substantivo. Ele vai se referir ao substantivo, ok? Então, adjetivo, substantivo. Ó, ivo. Ó, adjetivo, substantivo. Beleza? Então, vamos lá. Ao analisarmos, então, a palavra bondoso, né? Olha um exemplozinho aí. A gente vai perceber que, além de expressar uma qualidade, né? Ela pode ser também um substantivo. Por quê? Porque se é bondoso é alguém, e se é alguém é um substantivo. Ó, homem bondoso, moça bondosa, pessoa bondosa, certo? Então, o adjetivo ele sempre vai estar caracterizando ou qualificando um substantivo, ok? Cola aí na sua mente. Adjetivo caracteriza ou qualifica substantivo. Ok, bebê? Então, agora se eu falar bondade, né? Não é bondoso, é bondade. Então, embora expresse uma qualidade, eu não tô falando, né? Não é a mesma coisa. Porque aí não faz sentido eu dizer homem bondade, né? Moça bondade, pessoa bondade, né? A bondade, então, ela não é um adjetivo, mas ela é um substantivo, tá? Porque eu tô falando da bondade, do substantivo bondade, de ação, ok? Não estou falando do bondoso, né? Que é uma qualificação de algo, ok? Presta atenção, bebê, presta atenção. Então, a classificação do adjetivo. Eu vou ter um adjetivo que ele vai ser explicativo. Quando ele for explicativo, ele vai exprimir a qualidade própria do ser, tá? Por exemplo, neve fria. Qual que é a qualidade própria da neve? Ser fria, bebê, né? Então, esse explicativo, eu tô explicando sobre algo, ok? E o restritivo? O restritivo, ele vai dar uma qualidade que não é própria do ser. Por exemplo, fruta madura. Uai, professora, como assim? A fruta pode estar verde, certo? Não é óbvio aquilo ali. Então, o restritivo, ele restringe a alguma caracterização, certo? Então, quando eu digo fruta madura, eu estou restringindo essa fruta a estar madura. Ela podia estar verde, ela podia estar de vez, ela podia estar podre, ok? Alright? Mais um quesito aqui. Como que é formado esse adjetivo, né? E como que é esse negócio aí, professora? Explica aí, como que forma esse adjetivo? O adjetivo simples, né? Ele é formado por um só radical. Ou seja, né? Quando eu digo brasileiro, escuro, magro, cômico, é um só radical, certo? Aí, vamos ver o composto para vocês compreenderem melhor. O composto é aquele que é formado por mais de um radical. Por exemplo, luso brasileiro, castanho escuro, amarelo canário. Tá vendo que tem duas qualificações? Tem dois adjetivos para formar um, certo? E o primitivo? O primitivo é aquele que dá origem aos outros adjetivos, né? Belo, bom, feliz, puro, tá? E o derivado? É o que vai derivar desse adjetivo, né? Quando eu digo belíssimo, bondoso, magrelo, certo? Então, eu tenho essas formações de adjetivo. Professora, isso cai muito no Enem? Não. Mas você precisa saber? Sim, muito. Você precisa saber. Principalmente por quê? Porque é nesses pequenos detalhes que a gente peca, tá? Principalmente por não ter o conhecimento, não saber, assim, diferenciar um do outro, ok? Numeral. Ai, professora, numeral é fácil, né? 1, 2, 3, 4, 5. Não é só isso não, bebê. Não é só isso. Numeral, ele vai indicar os seres e os termos numéricos,
né? Ele vai atribuir quantidade aos seres, né? Ele vai situar em determinada sequência em algum momento. Por exemplo, os 4 últimos ingressos foram vendidos há pouco. Quando eu digo isso, o número 4 é o numeral, né? Porque ele é atribuído, né, ao número do ingresso, né? Eu quero café duplo. E você? Quando eu digo duplo, é um numeral, né? Que ele é um numeral que está atribuído à palavra café. Olha só. A primeira pessoa da fila pode entrar, por favor. Primeira, numeral. Vai situar o quê? A pessoa na sequência da fila. Beleza? Então, os numerais também possuem classificação, né? Eles são classificados em cardinais, ordinais, fracionários, multiplicativos, né? Então, os cardinais, eles vão indicar uma contagem medida, né? É o número básico, 1, 2, 3, 4, 5, 1.500, 900, ok? Esses são os cardinais, esses que a gente usa mais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cardinais, beleza? Ordinais, né? Eles indicam ordem, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, né? E assim sucessivamente. Temos os fracionários, né? Meio, 1/3, 2/5, né? 2/4. Esses são os fracionários. E eu tenho os multiplicativos, que são aqueles que expressam uma ideia de multiplicação, né? Que é quando eu digo, eu quero o dobro, né, de fichas. Eu quero o quádruplo, o triplo, certo? Então, esses são multiplicativos. Há também os coletivos. Quais são os coletivos, professora? Os que indicam um conjunto de algo. Por exemplo, quando eu falo, eu quero uma dúzia de ovos. Essa dúzia já me diz que são 12, né? São ovos coletivos. Uma dezena, um milheiro, esses são números coletivos, ok? E esses numerais, para acabar de ficar melhor ainda, eles possuem o que, professora? Flexão. Os numerais possuem flexão, né? Os numerais cardinais, eles variam em gênero, né? Que é uma, 2, 2, e os que indicam, né, centenas, 200, 200, né, e assim em diante, 300, 300, né, 400, 400, tá? E tem também milhão, bilhão, trilhão, né? Eles vêm também em números, tá? Então, os numerais ordinais, eles vão variar em gênero e em número. Por exemplo, o primeiro da fila, né? A primeira da fila. Então, varia em gênero, né? E número, beleza? Primeiro, segundo, milésimo, né? Eles têm, né? Ou os primeiros da fila venham comigo, certo? Então, indica, né? Gênero e número, beleza? Singular e plural, ok, meninos? Os números, eles podem ser multiplicativos também, eles são invariáveis quando eles atuam nas funções substantivas. Então, quando eles estão como um substantivo, eles são invariáveis. O que é invariável? Ele não tem mudança, né? Por exemplo, fizeram o dobro do esforço e conseguiram o triplo da produção. Aqui é o substantivo, então ele não tem os dobros nem os triplos, é o dobro e o triplo, é invariável, beleza? Quando eles estão em funções adjetivas, esses numerais, eles vão se flexionar em gênero e em número, tá? Então você tem que prestar atenção, que quando ele está atuando como substantivo, ele é invariável, mas quando o numeral atua como adjetivo, ele tem variação. Por exemplo, teve de tomar doses triplas do medicamento, né? Então, esse triplas está qualificando quem? As doses. Então, esse adjetivo sofre variação, ok?
os numerais fracionários, eles vão se flexionar em gênero e em número, tá? Por exemplo, 1/3, 2/3, 1/3 parte, 2/3 partes. Viu como que ele sofre mudança? Ó, 1/3, 2/3, 1/3 parte, 2/3 partes. Olha só, eu tenho aqui, ó, masculino, plural, feminino, plural. Ele muda, né, de acordo que como a minha atividade necessite, tá? Os numerais coletivos, eles se flexionam em número. Por exemplo, 1 dúzia, 1 milheiro, 2 dúzias, 2 milheiros, 3 dúzias. Então, ele flexiona em número, ok? E é muito comum que, né, na nossa linguagem do dia a dia, né, a fala coloquial, beleza? A indicação de grau nos numerais, né? Porque eles vão trazer afetividade, né? No sentido. E isso acontece quando a gente fala assim, por exemplo, você vira pro colega e fala assim, e aí, me empresta 50, né? Então, esse 50 aí é uma linguagem coloquial que eu coloco, ok? E quando eu digo aqui para vocês, né, o conteúdo é de primeiríssima qualidade. Esse primeiríssima, né, eu estou atribuindo ali uma afetividade, é coloquial isso é subjetivo meu, certo? Então, isso também é permitido. Belê. E como eu emprego esses numerais, professora? Quando a gente vai falar sobre papas, reis, imperadores, séculos e partes, né, que vão se dividir, a gente vai utilizar os ordinais, beleza? Até o 10º. E a partir do 10º vem os cardinais, tá? Então, os ordinais, olha só, ordinais cardinais, presta atenção. João Paulo II, Dom Pedro II, Ato II, século VIII, canto IX, né? Aí quando eu chego lá a partir do 10, aí vai Luís XVI, capítulo 20. Repare que deixou de ser ordinal, beleza? Meninos, quando a gente vai falar com leis e decretos, né, a gente vai utilizar os ordinais, né, até o artigo 9º. E o cardinal de 10 em diante. Olha pra você ver que é um negócio complicado. Ó, artigo 1º. Aí, artigo 9º. Aí depois, artigo 10, artigo 21. Tá? Então, nos decretos, nas portarias, nesses documentos que a gente lê, a partir do 9º, aí começa os números cardinais normais, né? 10, 11, 12, 13, beleza? E ambos são considerados os numerais, tá? Todos eles são. Eles significam um e o outro, os dois, eles são a mesma coisa, sabe? Então, eles são empregados para retomar esses pares de coisas as quais foram, né, feitas as devidas referências, beleza? E eu gostaria de falar com vocês também sobre uma parte da nossa gramática que é extremamente importante, cai muito no Enem, caiu no Enem esse ano que eu vi a prova, e que são os pronomes. Sério, professora? Sério. Os pronomes, gente. Pronome é a palavra que você vai usar no lugar do nome, né? Ou vai se referir a ele, né? Ou que vai qualificar o nome de alguma forma. Por exemplo, a moça era bonita. Ela morava nos meus sonhos. Esse ela é um pronome, né? Que vai retomar a moça, né? Ó, a moça que morava nos meus sonhos era bonita. Então, assim, esse que também tá retomando a moça, tá? Essa moça morava nos meus sonhos. Olha só
essa. Eu tô dando uma qualificação pra moça. É essa, não é qualquer moça, é essa. Certo? Então, os pronomes, eles, em uma grande parte deles, eles não vão possuir significados fixos, tá? Então, eles vão adquirir uma significação dentro de um contexto no qual que eles estão se referindo, né? Ou dando referência de algo, tá? Eles vão ser colocados por meio dos pronomes no ato da nossa comunicação, tá? Com a exceção dos pronomes interrogativos e indefinidos, os demais pronomes, eles têm a função principal de apontar para as pessoas do discurso, tá? Ou a elas se relacionar, indicando a situação no tempo ou no espaço, beleza? Então, por causa dessa característica, né, eles vão apresentar uma forma específica para cada pessoa do discurso. Por isso que eu tenho primeira, segunda, terceira pessoa do discurso, ok? Um exemplo aqui para vocês. Minha carteira estava vazia quando eu fui assaltada. Olha só, minha, eu, são pronomes da primeira pessoa, sabe? É aquele que tá falando, sabe? Tua carteira estava vazia quando tu foste assaltada. Olha só, tua e tu é da segunda pessoa. É aquele de quem se fala. Isso é muito importante para vocês. Ó, a carteira dela estava vazia quando ela foi assaltada. Quando eu digo dela, ela, pronome da terceira pessoa, sabe? É aquele de quem se fala, certo? Então, isso aí você precisa saber direitinho, bebê, porque desse negocinho aí, sua redação do Enem vai pro brejo, sua interpretação, tudo vai pro brejo. Primeira, segunda e terceira pessoa do discurso, tá? Então, eu tenho aqui a pessoa que fala, a pessoa, aquele de quem se fala, né? E a quem se fala, beleza? Então, vamos lá. Então, de acordo com a função que o pronome exerce, eles vão ser classificados em 7 tipos. Pronomes pessoais, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, pronomes de tratamento, pronomes indefinidos, pronomes relativos e pronomes interrogativos. Eu tenho esses 7 tipos de pronomes, beleza? Meninos, eu vou aprofundar nesses assuntos no decorrer do ano. Aqui a gente está fazendo uma pequena revisão para a gente poder dar continuidade nos nossos estudos, ok? E o advérbio, professora? O advérbio é o caboclo, que é o seguinte: ele é uma palavra invariável, ele vai modificar o sentido do verbo. Olha, lembra para vocês verem, eu falei adjetivo, ativo, substantivo, advérbio, de verbo, ok? Então, o advérbio, ele é invariável e ele vai dar sentido ao verbo, tá? Do adjetivo próprio, do adjetivo ou do próprio advérbio, beleza? Então, ele vai modificar o sentido, tá? Do verbo, do adjetivo ou do próprio advérbio, ok? Então, vamos lá. Professora, como assim? Olha só, o ônibus chegou. Eu tenho aqui, ó, o ônibus chegou. O ônibus chegou ontem. Quando eu digo ontem, essa palavra ontem acrescentou ao verbo chegar uma circunstância de tempo. Quando ele acrescenta essa circunstância de tempo, é o advérbio que faz isso, meu amor. É o advérbio que faz isso. Olha só, Marcos jogou bem. Marcos jogou bem. Marcos jogou muito bem. Ó, a palavra muito intensifica o sentido do verbo, tá? Do verbo não, do advérbio. Esse advérbio bem tá qualificando o verbo jogar. Então, quando eu intensifico, né, esse verbo, eu tenho ali um advérbio de intensidade, ok? Ó, a criança é linda, a criança é muito linda. Ó, a palavra muito vai intensificar a qualidade que tem no adjetivo linda. Esse muito nessa frase é um advérbio que intensifica a qualidade da criança, o adjetivo, ok? Nós temos alguns tipos de advérbios, né? Eu tenho advérbio de tempo, de lugar, de modo, de negação, de dúvida. Eu tenho
vários variantes, né, desses advérbios. E eles são palavras que vão modificar o verbo, o adjetivo ou outro advérbio. Eles são flexionados em grau comparativo ou superlativo, tá? E ele vai ser dividido em advérbio de modo, de intensidade, de lugar, de negação, de afirmação, de dúvida, beleza? Mas esses são outros 500 que a gente vai dar continuidade futuramente, ok, bebês? Muito obrigada por mais essa aulinha, foi uma aula da professora Tia Ritinha para vocês. Um beijo, com Deus, Jesus abençoa. Tchau, tchau.